O futebol lembrou a gente de uma história que muita gente achou que tinha ficado esquecida lá nos anos 2000, presa dentro dos episódios de um anime de ninja. De um lado da linha do campo, a atual campeã do mundo, a Argentina. Uma seleção respeitada, temida, com 3 estrelas no peito e dona de todo o favoritismo do planeta. Do outro lado, o completo oposto. Cabo Verde. Uma seleção que quase ninguém no mundo imaginava ver chegando tão longe. Um país pequeno, sem astros de bilhões de dólares, sem os holofotes da mídia internacional. Mas o que aconteceu ali dentro daquelas 4 linhas desafiou a lógica de qualquer especialista. Cabo Verde correu. Cabo Verde lutou com uma força que parecia vir do fundo da alma. Eles resistiram, apanharam, levantaram e fizeram a maior campeã do mundo sofrer e sangrar até o último minuto do segundo tempo. No fim das contas, o placar foi cruel. Eles perderam. A lógica venceu. O gigante continuou de pé e o pequeno caiu. Mas quando o juiz apitou o fim da partida, aconteceu uma parada bizarra, uma coisa curiosa que bugou a mente de quem estava assistindo. Quando o jogo acabou, parecia que o mundo inteiro, a internet inteira, estava de pé aplaudindo justamente quem tinha sido derrotado. Ninguém estava ligando para a festa dos vencedores. Todo mundo estava olhando para as lágrimas dos derrotados. E foi exatamente nesse segundo que eu travei e percebi uma parada muito profunda. Essa não foi a primeira vez que a gente viu essa história acontecer na nossa vida. Há mais de 20 anos, um autor japonês chamado Masashi Kishimoto já tinha contado exatamente essa mesma história pra gente. Porque o jogo entre Argentina e Cabo Verde nunca foi só sobre futebol. Nunca foi sobre 22 pessoas correndo atrás de uma bola de couro. Aquilo ali foi a cópia exata da luta de Rock Lee contra Gara do Deserto. E talvez a maior lição daquela luta e desse jogo de futebol nunca tenha sido sobre quem levanta o troféu no final. Existe uma mentira desgraçada que a gente conta pra si mesmo o tempo inteiro. A sociedade enfia na nossa cabeça desde criança que a gente ama os vencedores. A gente diz que admira os melhores, que idolatra o primeiro lugar, que quer ver quem realmente tem o talento e merece ganhar. Mas para e pensa comigo por um segundo. Será que isso é verdade mesmo? Se essa porra de mentira fosse verdade, por que milhões de pessoas que nem sabem onde fica Cabo Verde no mapa começaram a torcer desesperadamente por eles? Por que o seu coração disparou quando eles foram pro ataque? Por que cada defesa daquele goleiro parecia a porra de um gol de final de campeonato? E por que, quando eles foram eliminados, a sensação que ficou no peito não foi de alívio, mas sim de que alguma coisa nossa tinha sido perdida ali no gramado? A real, o papo mais sincero do mundo é que, no fundo, a gente tá cagando pros favoritos. O nosso cérebro não se conecta com a perfeição e a gente torce pelas histórias. A gente torce pelo drama. E nenhuma história no universo é mais poderosa, mais violenta e mais bonita do que ver alguém sem recurso nenhum tentando desafiar o impossível. É por isso que, mais de 2 décadas depois, ainda existe uma luta no exame Chunin que todo fã de anime lembra perfeitamente com os olhos brilhando. Mesmo que o cara que a gente amava tenha terminado o episódio com a perna e o braço esmagados, derrotado no chão. Mas antes de você entender o motivo real pelo qual o Rock Lee perdeu a luta, mas venceu o coração de uma geração inteira, a gente precisa falar sobre um detalhe psicológico bizarro que quase todo mundo deixa passar batido quando assiste aquela cena. Quando você liga a televisão ou abre o celular para assistir Naruto, a sua mente é entupida de conceitos sobre talento e predestinação. O anime é um festival de clãs poderosos, olhos lendários com superpoderes genéticos, demônios selados na barriga e profecias místicas de garotos que nasceram destinados a salvar o mundo. O ecossistema daquela história respira o privilégio do dom natural. Mas aí, o autor ele joga o Rock Lee na nossa cara. E o Rock Lee não tinha absolutamente nada disso. Ele era um 0 à esquerda no código genético dos ninjas. O Lee não nasceu especial. Ele não herdou o sangue de nenhum herói do passado. Ele não possuía um chakra absurdo escondido no peito. Na verdade, a realidade dele era cruel. Disseram na cara dele que ele devia desistir. Falaram com todas as letras que alguém incapaz de usar ninjutsu ou genjutsu jamais poderia ser um ninja de verdade. O sistema rejeitou ainda moleque. E por um instante, o Lee fraquejou.
Ele acreditou na porra da mentira do mundo. Ele chorou no canto do quarto, achando que o destino dele era ser um bosta pra sempre. Até que ele encontrou o Might Guy. O Guy não era um deus. Ele era só alguém que também tinha sido rejeitado e que enxergava o valor real do suor e do esforço. E o que o Guy ensinou pro Lee não foi um golpe secreto apelão ou uma magia proibida. Ele ensinou algo muito mais perigoso e doloroso. Ele enfiou na cabeça do moleque a ideia de que o esforço puro e bruto poderia superar qualquer talento natural. E vamos ser sinceros aqui, essa ideia é linda de se ver num vídeo motivacional do TikTok. Ela arrepia os braços, mas na vida real, essa ideia é de uma crueldade sem tamanho, porque ela faz a gente acreditar que se a gente trabalhar duro o suficiente, se a gente virar à noite estudando, se a gente treinar até o corpo falhar, a gente sempre vai vencer no final. Só que a porra da vida real não funciona nessa matemática perfeita. E o anime do Naruto nunca tentou esconder essa ferida da gente. Pelo contrário, o anime preparou o maior cenário do mundo para esfregar essa verdade feia na nossa cara. Quando Rock Lee sobe naquela arena para lutar contra o Gaara, o nosso cérebro já escolheu um lado em menos de 3 segundos. O Gaara era o retrato vivo do monstro intocável, frio, com um olhar de psicopata, protegido por uma areia que se movia sozinha e que impedia qualquer ser humano de encostar um dedo nele. Ele era a tinta argentina de Lionel Messi, uma máquina perfeita feita para esmagar oponentes. Enquanto o Lee representava tudo aquilo que a gente sente quando acorda de manhã. Ele representava o medo, a insegurança crônica, a frustração de se olhar no espelho e achar que não vai dar conta. E aquela vontade desesperada de provar para o mundo e para si mesmo que você consegue ser alguém. Esperada de provar para o mundo e para si mesmo que você consegue ser alguém. Aí acontece a cena mais icônica da história dos animes. O Lee sobe na estátua, desamarra as faixas das pernas e deixa os pesos caírem no chão. O impacto daqueles blocos de ferro quebra o concreto da arena e faz a terra tremer. Mano, o mundo parou naquele frame. Naquele exato milésimo de segundo, todo mundo que estava assistindo acreditou. Pela primeira vez na vida, o monstro do Gaara parecia vulnerável. O Lee sumia na velocidade, aparecia no alto e começava a acertar golpes brutais que quebravam a defesa de areia. Ele estava dominando a porra da luta, ele estava fazendo o impossível acontecer diante dos nossos olhos. A gente gritou na frente da tela. A gente sentiu o gosto da vitória dos humilhados. E foi exatamente ali, no topo da nossa maior expectativa, que o roteiro decidiu destruir o nosso coração. Porque o Lee perde. Ele abre os portões internos. Ele rasga os próprios músculos. Ele entrega absolutamente tudo o que ele tinha e o que ele não tinha. E ainda assim, ele termina quebrado, inconsciente, em pé, mas derrotado. A pergunta que fica flutuando na mente de qualquer um é: por que, mesmo perdendo tudo, essa luta continua viva na nossa memória como se fosse a maior vitória da história? A resposta está escondida nos cantos mais profundos da psicologia humana. Existe um mecanismo muito louco dentro da nossa cabeça. Nós não nos emocionamos de verdade com a facilidade da vitória. A gente se emociona com a possibilidade do milagre. Quanto menor é a chance de alguém conseguir vencer uma batalha, maior é a descarga de esperança que o nosso cérebro cria. É por isso que uma defesa milagrosa de um goleiro de um time pequeno faz mais barulho no estádio do que um passe perfeito de um jogador de elite. É por isso que um gol de Cabo Verde contra a maior campeã do mundo parece valer por 10. E é por isso que, durante aqueles 90 minutos de jogo, milhões de pessoas esqueceram quem era ser Argentina, esqueceram os títulos e começaram a berrar por um país que nunca viram na vida, porque por alguns instantes parecia que era possível o fraco vencer o forte. E quando a possibilidade nasce, uma parada muito perigosa e gigante ganha vida dentro do peito: a esperança. Só que a verdade nua e crua é que essa esperança nunca foi sobre futebol e nunca foi sobre desenho animado. Ela é sobre você, ela é sobre a sua vida. Cabo Verde jogando contra a Argentina não estava representando apenas um país da África. Eles estavam representando qualquer moleque de 16 ou 17 anos que já entrou em uma sala de aula.
em uma entrevista de emprego ou em uma batalha na vida sabendo quem era o mais fraco, sabendo que o mundo inteiro estava apostando contra ele. O Rock Lee nunca foi só um personagem de cabelo esquisito e macacão verde. Ele era o espelho de cada um de nós que não nasceu herdeiro, que não nasceu gênio e que tem que sangrar o dobro só para conseguir competir de igual para igual com quem já nasceu no topo. No final da luta, quando o corpo do Rock Lee tá destruído e o Gaara tá saindo da arena, o Might Guy entra na frente e chora abraçado com o seu aluno. O Lee estava inconsciente, mas o corpo dele se levantou sozinho, movido apenas pelo instinto puro de continuar provando o seu valor. Ele perdeu o combate no papel. As regras disseram que ele fracassou. Da mesma forma que o cronômetro do estádio disse que Cabo Verde foi eliminado pelo time dos Gigantes. Mas a verdade que a filosofia de rua ensina pra gente é que o resultado final é a parte menos importante da jornada. A Argentina venceu o jogo, mas Cabo Verde venceu a história. O Gaara passou de fase, mas o Rock Lee virou o herói da nossa juventude. Sabe por quê? Porque a maior vitória de um ser humano não é quando ele consegue colocar uma medalha de ouro no pescoço, mas sim quando ele consegue olhar para o monstro mais assustador da sua vida, para o seu maior medo, para o seu pior cenário, e decide que não vai fugir. A vitória real é você entregar absolutamente tudo o que você tem dentro de si, sem covardia, sem desculpas, e forçar o gigante a respeitar o seu nome. Se você está assistindo esse vídeo agora, se você está se sentindo pequeno, se você sente que o mundo está cobrando de você um talento que você acha que não tem, ou se você está assustado com o tamanho dos problemas que estão na sua frente, engole o choro e escuta esse papo reto, larga a porra do medo de falhar. O mundo tá cheio de campeões arrogantes que ninguém vai lembrar o nome daqui a 30 anos. Seja o derrotado que o mundo inteiro aplaude de pé. Deixa os seus pesos caírem no chão, mostra pro seu Gaara do que você é capaz. E começa agora, porra,